Vamos só dar uma introdução aqui então, na lição 25. A lição 25 fala assim, é o homem, espírito, alma e corpo, amém? Mais um segundo que a gente termina. Lição 25, irmão. Neste versículo, compreendemos que Deus fez o homem em três partes, espírito, alma e corpo. A parte mais importante é o espírito, depois a alma e só depois o corpo. Enquanto o corpo é muito importante, o espírito e a alma são muito mais importantes. Infelizmente, porém, muitos estão preocupados com o bem-estar dos seus corpos e negligenciam a parte mais importante, a parte espiritual. O versículo acima mostra que Deus quer te transformar e te aperfeiçoar em todas as três partes, espírito, alma e corpo. Assim você poderá ter o êxito em tudo, para a glória do seu Salvador. Você entende o que é espírito humano? Qual a diferença entre o espírito e a alma? Como você pode purificar a alma e controlar o corpo? Nesta lição estaremos estudando o que a Bíblia diz sobre isso. Número 1. O espírito. O verdadeiro homem interior, a parte que se comunica com Deus, animais não têm isso, não têm espírito, amém, irmãos? Então essa é a parte que conversa com o Senhor, que fala com Deus, amém? Número 2, a alma. O que é a alma? É a nossa mente, as nossas emoções, o poder de tomar decisões, né? Tudo aquilo que a gente sente, né? De sentimentos, isso aí. E o corpo é o cabeça, o tronco, os membros e os 5 sentidos, amém? O nosso espírito, irmãos, a Bíblia nos ensina que Deus é espírito. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Já que Deus criou o homem à sua imagem, Gênesis 1:26, sabemos que Deus o criou como um espírito. De todas as criações de Deus, só o homem foi criado à sua imagem. Por isso sabemos que os animais não têm espírito. Os animais não têm comunicação com Deus. Você tem uma vida, você tem uma alma. Você não é um corpo, você é um espírito e você possui uma alma, mente, emoções, poder de tomar decisões. Você habita na casa do seu corpo. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, tinham domínio sobre o mundo inteiro. Eles viviam uma vida de êxito completo, não envelheciam, não ficavam doentes, nem tinham necessidades. Realmente viviam no perfeito plano de Deus. Eles, porém, escolheram desobedecer a Deus, contrariando o que Deus tinha falado. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Amém, irmão? Aqui está falando, como já sabe, né? Foi a morte espiritual. Amém? Porque como a gente já leu aqui no número 1 aqui, ó, o verdadeiro homem interior, a parte que se comunica com Deus, que é o que? É o espírito. Amém? Então o homem, quando Adão come lá desse fruto, então ele é arrancado, né? Ele é tirado o seu espírito, né? O espírito morre, então é desligado. Amém? Então por isso que está falando aqui que a morte veio, entrou o pecado por isso, né? A morte veio por esse pecado, né? E todos nós morremos espiritualmente, nascemos já mortos espiritualmente. Por isso, quando nós aceitamos a Cristo, então, como Jesus disse, né, é necessário que você nasça de novo, o Nicodemos, né? E Nicodemos não entendeu isso, porque ele achou que tinha que entrar de novo na madre e sair novamente para nascer. Mas Jesus estava falando de nascimento espiritual. O espírito tinha que nascer novamente. É justamente isso que está falando aqui, né? Que se você comer dessa árvore, você vai morrer, mas é a morte espiritual, amém? Realmente no dia em que um homem e sua esposa desobedeceram a Deus, eles morreram. Como? Fisicamente? Não, pois a Bíblia diz que Adão ainda viveu 930 anos aqui na terra. A verdade é que Adão viveu 930 anos fisicamente vivo, mas o seu espírito havia morrido quando ele desobedeceu a Deus. O espírito humano morreu no instante que foi separado de Deus. Adão morreu no dia em que pecou, porque o seu pecado o separou de Deus. Desde aquele instante, toda a humanidade foi separada de Deus e o homem passou a ter outro mestre e pai, o próprio Satanás. Lembra? A gente continua, né, na próxima aula. Algo interessante aí é quando Paulo fala, né? Espírito, alma e corpo. Então, na realidade, essa é uma sequência. Então, o mais importante é o espírito. É o espírito. Então, é uma sequência.
Ele está falando, não falou corpo, alma, Justamente. espírito. Então, a importância é essa. E quando os pregadores vêm e falam do desenho, o desenho é isso. Uhum. O desenho seria Adão do original. Verdade. Por isso que a gente fala assim, né? Por que quando a gente tira o peixe da água, ele morre? Porque é o ambiente, a fonte de vida é a água. Né? A fonte da planta, se a gente arrancar ela da terra, ela também morre. A fonte do homem de vida é o Senhor. Né? Por isso quando ele pecou ali, foi arrancada a vida dele. Né? A vida do Espírito. Né? Como o pastor falou, né? Por isso que quando a gente nasce de novo, né? Como eu falei na outra aula, sede cheios do Espírito Santo. O seu espírito passa a viver, mas ele precisa ser cheio. Ele precisa ser nutrido. Então, a partir do momento em que a gente volta, a gente vive novamente no Espírito, mas se a gente não nutrir esse Espírito, o que vai prevalecer é sempre a nossa alma. O que coloca a nossa alma no devido lugar é você nutrir o seu Espírito e ele vai passar a governar a sua alma. E aí, quando vier a tribulação, você vai ficar tranquilo, porque o seu Espírito está governando a sua alma. Mas quando é a sua alma que governa o seu Espírito, qualquer coisinha te tira da presença de Deus. Qualquer dificuldade você quer sair. Porque a carne, ela grita, irmão. Mas quando o Espírito domina a carne, aí a carne morre. A carne já não tem mais efeito. Né? Então o importante é a gente realmente estudar a palavra de Deus, ser cheio da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque é o seu Espírito que vai passar a governar a sua alma e o seu corpo. A partir do momento que você nutrir o seu Espírito, a sua alma vai ceder. Né? Por isso que fala, o nutricionista, ele fala o quê? Que você é o que você come. Né? Se a gente se alimenta mal, quem vai padecer é o nosso corpo. Assim é o nosso espírito. Se a gente não alimentar o nosso espírito. Quando Deus colocou o fôlego, ele colocou o DNA. Uhum. Por isso que nós temos que estar sempre buscando ser espiritual e resolver as coisas espirituais. Buscar. Por isso que Adão, ele comia da árvore da vida. Né? A árvore da vida não é a palavra para nós. Se a gente não comer a palavra, a gente morre. Justamente como Adão fez. Ele resolveu comer do fruto. Né? Então, hoje em dia, para nós é a mesma coisa. O que vai determinar a nossa vida e a nossa morte é aquilo que a gente se alimenta. Tanto no físico quanto no espiritual. Se a gente se alimentar mal, a nossa vida diminui. Se a gente não se alimentar no espírito, a nossa vida também vai diminuir no espiritual. Amém, irmãos? Então, na próxima aula a gente vai estar falando mais sobre isso. Amém? A gente está na página 71, tá, irmão? São 25, página 71. Ô, Deus, pode orar para nós aí, para a gente começar? Amém. Daí eu? Amém. E eu odeio. Estou te demorando. Pai, muito obrigado por esse momento que nós temos, Deus. Um momento precioso para nós. Porque, Deus, nós somos teu filho. Como nós somos teu filho, nós temos que agir como filho. Mas se nós não sabemos a base, o princípio, nós não vamos poder nem agir como Cristo, nem viver como Cristo. Oh, Deus, por isso não deixa essas palavras que vai ser lançado hoje, Deus. Não deixa esquecer, Deus. Nós queremos guardar essas palavras para poder praticar, Deus. E abençoa todo mundo que está hoje aqui, Deus. Principalmente o vida do Roberto, porque sabemos que para poder ensinar não é fácil, Deus. Precisa ter um tempo, precisa separar um tempo para preparar, Deus, esse estudo. Por isso, Deus, abençoa a vida dele, venha prosperar a vida dele, tanto do lado espiritual, tanto financeira, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então, lição 25, irmãos. Diz o homem, espírito, alma e corpo. Amém? Bom, a gente vai continuar então. Nós lemos um pouquinho a página 70 e 71. E a gente parou no nosso espírito, amém? Então a gente vai continuar na página 72, amém? Nós lemos 70 e 71. A gente vai dar uma acelerada rapidinho para a gente ver se termina hoje, amém? Então diz assim, continuando página 72, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
porque todos pecaram. Romanos 5,12 diz isso, né? Notamos então que todo ser humano já nasce espiritualmente morto. Por isso Jesus assustou alguns religiosos quando ele lhes disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Isso está em João 8,44, amém? Bom, antes de continuar aqui, irmão, a gente já leu, né, no 25 o que é o espírito, o que é a alma e o que é o corpo, né? Nós somos, como diz o pastor Lissandro, seres tricotônicos, né? Então nós estamos no espírito, amém? Então, como disse aqui, Jesus, né, ele assustou os religiosos naquele tempo, naqueles dias, porque ele disse assim: ó, vós sois do diabo, porque vocês não nasceram de novo, né? Os irmãos sabem, né, que o pecado entrou por um só homem, então todos os homens pecaram, né? Por causa da queda de Adão, o Adão ele perdeu a vida no espírito, né? Então todos aqueles que nascem a partir de Adão, então todos nascem sem vida, né? Mas vida no espírito, amém? Então é o que Jesus está dizendo aqui, né? Naqueles dias, né? Ó, vocês são filhos do diabo, vocês não são filhos do Pai. Vamos ver se eu consigo falar alguma coisa aí no finalzinho, para a gente entender o que é essa coisa de filho, pai, né? Do que é você ter a vida no espírito e aqui, como está falando, né? Vocês são espiritualmente mortos, por isso vocês não têm a vida, né? Do Pai. Vocês então são filhos do diabo. Então, continuando, irmão. É por isso que a Bíblia diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está em João 3,3. Só tem uma maneira de uma pessoa nascer de novo e mais uma vez ser perfeito e ligado com Deus, recebendo quem? Jesus. Amém? Então, todo homem que nasce no pecado, ele está desligado da fonte de vida que é Deus. Amém? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, na semana passada. E só tem uma maneira da gente ser ligado de novo em Deus, ou seja, ter a vida no Espírito outra vez. O nosso Espírito viver de novo é o que? É recebendo a Jesus, amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso está em João 1,12. Então aqui, como nós falamos, né? Só dessa maneira então a gente se torna filho, amém? Através de Cristo Jesus. Se nós não crermos em Jesus e não confessarmos, né, não termos Ele como nosso suficiente Senhor e Salvador, então não há como ter vida no Espírito, sendo assim não tem como sermos filhos de Deus. Amém? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso está em Efésios 2, do 5 ao 9. Amém? Então, nós somos salvos, nós somos ligados novamente em Deus, por quê? Né? Por meio da onde? Por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não tem como a gente ser ligado novamente em Deus através do Espírito, ou seja, ter a vida no Espírito novamente, porque senão seria muito fácil, né? Foi eu que consegui ter vida de novo, então a obra é minha, e então não é assim que funciona. Amém? Em Efésios 2,5 está falando que não. É só mediante a fé em Cristo Jesus, né? Para que nenhum homem se glorie na sua obra, mas na obra daquele que Deus enviou. Amém? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, né? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 2 Coríntios 5,17, Efésios 2,10 e 2 Coríntios 5,21 diz isso aí, irmão. Então vamos lá, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios. Eu não separei. Sim, meu irmão, se você de coração já confessou a Jesus como seu Rei e Senhor, você tem o Espírito perfeito para sempre. Isso está em Hebreus 10,14. Completamente ligado com Jesus. Que também está em 1 Coríntios 6,17. Leia bem Gálatas 5, do 22 ao 24, para ver as forças espirituais que já estão habitando dentro do seu espírito, desde que você nasceu de novo. Então a gente vai ler o Gálatas 5, tá, irmãos? Do versículo 22 ao 24. Não esteja procurando aí para a gente estar lendo esse verso, bem? Então, irmão, para ser uma nova criatura, é só realmente estarmos em Cristo. Aí sim somos nova criatura, que é justamente o nome dessa apostila, né? Entendermos quem nós somos, né? Somos nova criatura, temos um novo espírito, né? E a gente precisa aprender como agora se portar como uma nova criatura, se portar como filho, né? Assim como a oração que o Dan fez hoje, né?
se a gente é nova criatura, se a gente quer ser como Cristo e ser filho, nós temos que ter esse entendimento de como manifestar e como viver dessa maneira, amém? Então em Gálatas 5:22 diz assim: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Então a gente vai lá para as perguntas, amém, irmão? Para responder esse questionário baseado nesse texto. Então, a primeira pergunta é: Deus fez o homem em quantas partes, irmãos? Que a gente leu lá na primeira página do capítulo 25, da lição 25. Está escrito aqui, amém, irmão? É o espírito, a alma e o corpo, ou seja, em 3 partes, amém? Qual é a parte mais importante do ser humano, irmãos? Será que alguém pode responder aí? Qual que é a parte mais importante que nós temos? Espírito. Espírito, amém? Porque o Espírito é o que é ligado em Deus, amém? Se a gente não tem Espírito, então, se o nosso Espírito está morto, então, amém? Então, o que é o Espírito humano? O Espírito humano é o que, irmãos? É a imagem de Deus, amém? O verdadeiro homem interior, a parte que se comunica com Deus. Se não for através do Espírito, não tem como o homem se comunicar com o Senhor, amém? 4. Adão e Eva foram criados à imagem de quem, irmãos? A imagem e semelhança, amém? Número 5. Depois de Adão, número 5 quando Adão e Eva pecaram, a humanidade ganhou um outro mestre. Quem é esse mestre, irmãos? Quem é esse Senhor? Quem é esse digamos, Satanás, amém? Número 6. Depois de Adão e Eva caírem no pecado, todas as pessoas do mundo morreram espiritualmente. Agora, o que é morrer espiritualmente, irmão? Quando a gente pega o peixe da água, a gente tira ele do ambiente natural dele, amém? O que acontece? Ele morre, né? Porque o oxigênio dele, a fonte de vida dele é a água, né? Assim a planta, se a gente arrancar a planta ou uma árvore, ela seca, porque a fonte de vida dela é a terra. Agora, se o homem, irmãos, para ele morrer, o que acontece? Se ele for desligado aonde? De Deus, amém? Então, para responder o número 6, o que é morrer espiritualmente? É você ser separado de Deus. É perder a fonte de vida do Espírito, amém? Então é você realmente o que aconteceu com Adão. Ele pecou, né? Então ali houve a morte, amém? A morte espiritual. Então, número 7, irmãos. A pessoa separada de Deus tem um Espírito. Qual é esse Espírito, irmão, que a pessoa tem quando ela é separada de Deus? Perfeito com a natureza do diabo. Amém? Número 8. A pessoa ligada com Deus, ela tem um espírito que, irmão? Amém? Então a pessoa que a pessoa ligada com Deus, ela tem um espírito perfeito, com a natureza de Deus. Amém? Isso aí, se eu não me engano, tem um texto que fala sobre isso aí lá um pouquinho mais para frente. Número 9. Se Jesus for o rei verdadeiro da sua vida, como é o seu espírito? Se a gente tiver uma vida com Deus, como vai ser o nosso espírito? Bom, a gente respondeu lá na outra pergunta, o nosso espírito vai ser perfeito. Amém? Número 10. Agora, quais são as 9 forças que o Espírito Santo já está produzindo dentro do seu espírito? Desde o seu novo nascimento, nós aceitamos a Cristo, nosso Espírito ganha vida e a partir daí o Espírito Santo vem e passa a moldar o nosso Espírito, passa a colocar vida no nosso Espírito ali, né? É o que está perguntando aqui, né? Esse texto. Quais são essas forças, irmãos? O que o Espírito Santo está fazendo em você através disso? É o que a gente leu lá em Gálatas 5:22, amém? O texto que a gente leu. Então a primeira coisa, irmãos, são os 9 frutos do Espírito, amém? Então se você ler lá em Gálatas, você vai ver o número 1 ali. Gálatas responde bem, amém, irmãos?
Entretanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém, irmão? Então isso aqui, nós, depois que nascemos novamente, então o Espírito Santo começa a produzir isso dentro de nós. Amém? Isso não é algo humano, não tem como você produzir isso, o fruto do Espírito, se não for através do Espírito. Amém? Fora isso, não tem como. O homem não é capaz de produzir isso aqui. Amém? Então agora, irmãos, vamos passar para o próximo tópico, que seria o que? A nossa alma. Vamos entender o que é a vida do Espírito, irmão? O Espírito Santo é uma coisa, né, irmãos? Agora o nosso Espírito já é outra. Daijou? Então vamos lá, nossa alma. Sabemos que o segredo do sucesso em nossas vidas, depois que recebemos Jesus como nosso Rei, primeira coisa, ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, qual é o segredo do sucesso em nossas vidas? O sucesso não é você sair na capa da revista, não, né, irmão? É a gente ter uma vida, né, agradável, uma vida boa, uma vida de sucesso, assim, de conquistas, amém? Pessoais. E segundo, praticar a palavra de Deus. Ou seja, você vai ter sucesso em tudo aquilo que você for fazer na carreira que Deus tem proposto na sua vida, no seu ministério, amém? Porque todos nós temos um ministério, irmão. A gente só precisa, o quê? É saber qual é o nosso ministério. Amém? A gente precisa entender o nosso chamado. E isso é primordial na vida de um cristão, que quer exercer a palavra, que quer ser um ministro de louvor, um ministro da palavra, ou mesmo para formar discípulos, né? Então a gente precisa entender o nosso chamado, né? Então nós estamos num ministério onde nós baseamos toda a nossa função nos 5 ministérios, amém? Seria o apostólico, o profético, né? O mestre, o evangelístico e o pastoral. Amém? Então não tem só esses dons, né? Como eu vou falar? Esses ministérios. Amém? Tem o ministério de louvor, né? Há outros tipos, aquele que ministra para as crianças, né? Mas a gente precisa entender o nosso lugar no corpo. Como o pastor Alessandro falou, cada um tem uma função. Né? Nós trabalhamos em cima desses 5 dons, né? Desses 5 ministérios, por quê? Porque são eles que vão capacitar a igreja para se movimentar no reino, para se movimentar aqui na terra, para poder levar o evangelho, amém? De uma maneira forte e plena, digamos assim, né? Tem um pastor que ele fala assim, que um motor V8, né? Se ele estiver funcionando só com 6 cilindros, o carro vai andar, mas ele não vai andar na força total do motor. Amém? Assim a igreja. Se a igreja não andar nos 5 ministérios, né, efetivos ali, trabalhando todos em conjunto, equipando a igreja vai andar, mas vai andar bem devagar. Não vai ser na capacidade total dela. Amém? Então a gente precisa ter o quê? Ouvir a palavra de Deus em primeiro lugar e praticar a palavra de Deus, né? Não basta somente a gente ouvir, amém, irmão? A gente precisa entendê-la, precisa guardá-la no coração, né? Aplicar na nossa vida para que haja transformação e as pessoas vejam o fruto do Espírito em nossas vidas, amém? Então vamos lá. Também sabemos pela palavra de Deus que temos recursos infinitos já dentro de nós. No início dessa lição começamos a estudar as verdades bíblicas sobre o Espírito, alma e corpo. Aprendemos que o Espírito humano é criado à imagem de Deus, porém amaldiçoado pelo pecado, se uniu com o Deus deste mundo, o diabo. Isso está em 2 Coríntios 4,4, diz assim: o Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Quando uma pessoa nasce de novo, Deus lhe dá um novo espírito. As coisas velhas já passam, ou passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso é 2 Coríntios 5,17. Então, se nos unirmos com o Senhor Jesus, nós nos tornamos um com Ele. Amém? Então, por isso que quando diz que nós podemos todas as coisas, né, é porque Cristo já conseguiu por nós. Então, se a gente estiver nele, né, como ele fala, né, eu venci o mundo. Então, vocês perseverem, tenha bom ânimo, né? Então ele já fez isso por nós e agora basta a gente estar crucificado com ele e caminhar nos passos deles, amém? Já que a nova criatura é perfeita no seu espírito, porque muitas vezes ela ainda não é perfeita em todas as suas ações,
A razão é porque a alma e o corpo ainda não são perfeitos. Como então podemos aperfeiçoar a nossa alma e o nosso corpo? Primeira coisa, purificando a alma. Agora, o que o texto está falando aqui, irmãos? O nosso espírito já ganhamos um espírito perfeito, amém? Como a gente já viu lá atrás. Quando a gente se liga ao Senhor, nós ganhamos um espírito perfeito. Agora, por que eu não consigo praticar a perfeição disso? Porque a minha alma esteve sempre no controle. Amém? Até que eu aceitasse a Cristo. Até que o Espírito viesse a vivificar a minha vida. Então a minha alma tomou o governo. E tudo aquilo que o meu corpo deseja, ou aquilo que o meu corpo quer dar para a minha alma, então é isso que prevalece, porque o meu Espírito estava morto. Então quando a gente aceita Cristo, o nosso Espírito vivifica, né? Então há uma luta, há uma guerra dentro de nós. Porque a velha criatura, que é a alma e o corpo, que praticaram sempre todas as coisas, sempre tiveram no comando e no controle de tudo, né? Agora vem o Espírito querendo domar essa fera, né? Produzindo o fruto do Espírito na nossa alma e no nosso corpo. Mas aí entra um choque. Né? Os irmãos lembram do texto dos filhos de Rebeca? Quando os dois nenês ali estão brigando entre si lá dentro, e a Rebeca fica incomodada e pede ao Senhor, falou: Senhor, o que está acontecendo? Né? Tem um pastor que fala assim, então a Rebeca pediu uma ultrassom celestial, né? Então Deus pegou e deu ali para ela o que estava acontecendo dentro dela. Né? Ó, dentro de você tem duas nações que estão guerreando entre elas ali, né? Então o mais moço vai servir, o mais velho vai servir o mais moço, né? E o mais moço vai estar digamos assim, vai estar no controle, vai estar reinando. O que é isso, irmão? São as duas naturezas dentro de nós. Né? Essa é uma realidade espiritual daquilo que aconteceu com Rebeca. Amém? Ali no ventre dela havia duas forças ali dentro. Né? E Deus falou: olha, o mais velho vai servir o mais novo. O que é isso para a nossa realidade de hoje? A nossa alma e o nosso corpo é o filho mais velho. Por quê? Porque nós nascemos no pecado. Amém? Então, quando nós nascemos no pecado e não tivemos mais o Espírito, porque nosso Espírito está morto, até aceitarmos a Cristo, quem está no controle e no governo é Ele, porque foi Ele que nasceu primeiro. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nasce em que a gente? Um novo Espírito, amém? Que seria o quê? O primeiro nasceu Esaú. Depois que aceitamos a Cristo, nasce quem? Jacó, que é a nova criatura. Então fala, o mais velho vai se sujeitar ao mais novo. Ou seja, a nossa nova criatura, que é o Espírito, vai passar a governar a quem? O mais velho, que é a nossa alma e o nosso corpo. Os irmãos entenderam isso aqui? Então, irmãos, é isso que está tratando o texto aqui. Agora, por que eu não consigo ser perfeito no Senhor se eu sou perfeito no Espírito? Porque a nossa alma está governando ainda, irmão. Amém? O nosso corpo ainda está necessitando de tudo aquilo que a alma, que o Espírito não quer que a gente venha fazer. Porque a gente já se acostumou, digamos assim. Então, quando vem o Espírito que é vivo, passa a querer gerar esse fruto do Espírito, a mansidão que nós não temos, muitas vezes a paz que a gente não tem, porque a alma não consegue ter paz se não for gerada pelo Espírito. Amém? Então, a primeira coisa, o que nós devemos fazer? Purificar o quê? A nossa alma. Amém? A nossa alma, ela consiste em mente, emoções no poder de tomar decisões. Ela se purifica pela prática da palavra de Deus. Estude bem as seguintes passagens. 1 Pedro 1:2, irmão. Diz assim: escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. É meio complicadinho o texto, né, irmão? Então nós fomos escolhidos em conformidade com a presciência de Deus, amém? Pela obra santificadora do Espírito, ou seja, é o Espírito Santo que vai fazer a obra, amém? Porque é só Ele quem convence o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Se não for o Espírito Santo, não tem como. Então é através da onde? Da palavra. Então cada vez que você lê a palavra, você vai entrando aquilo ali no seu espírito, você vai alimentando o seu espírito, e também tem outras coisas para você alimentar o espírito, seria o quê? Através da oração em línguas. Depois a gente, se der tempo, a gente vai estar explicando isso aí. João 17:17 diz assim: santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Como que eu vou, então, aperfeiçoar minha alma e o corpo? Através da santificação pela tua verdade, ou seja, pela palavra de Deus. Amém? Tiago 1:19-27 diz assim:
Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Então aqui já é uma coisa para a gente aprender aqui, a dominar a nossa alma e o nosso corpo, né? Então é o que? É ser tardio no falar e no irar, né? E ser o que? Pronto a ouvir, o que é mais difícil. Porque talvez até hoje, antes de receber ao Senhor e antes do nosso espírito ser vivo, a gente não ouvia, a gente só falava, né? Então a gente precisa estar atento para isso aí. Falar menos e se irar menos, amém? Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Ou seja, se eu me iro porque o Dan me xingou e eu vou bater boca com ele, então não vai produzir justiça, porque eu estou querendo praticar a minha justiça, amém? Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Ou seja, nos livrando de todo tipo de impureza moral. Bom, a gente já leu sobre isso aqui, né? As imoralidades, né? Tudo que é imoral, né? A gente precisa se abster disso daí, né? E de toda a aparência da maldade, ou seja, tudo aquilo que for mal para os seus olhos, então você se afasta, né? E recebi humildemente a palavra em voz implantada. Ou seja, tem palavra das escrituras, irmão, que muitas vezes a gente não aceita. Essa é a verdade, né? Vem de encontro nos confrontando e a gente fala, não é bem assim. Mas como nós conhecemos que é a palavra de Deus, a gente até aceita um pouco, mas a gente demora para praticar isso, irmão, né? Eu não sei se foi assim com os irmãos, mas comigo foi assim. Teve muita coisa que foi difícil de eu aprender a praticar, irmão, porque muitas das vezes a gente não concorda, né? A gente quer, né? Nem que não concorda, mas é difícil, né? Então nessa hora, irmão, é só realmente você querendo realmente ser transformado pela palavra, amém? Pedindo ao Espírito Santo para, olha, realmente eu quero, Senhor, né? Comigo foi assim, né? Eu tive que querer realmente ser transformado pela palavra, porque senão talvez não seria o que eu sou hoje, né? Não sou muita coisa também, né? Mas a gente procura, né? Tá sempre de glória em glória, amém, irmãos? Né? Sendo transformado. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Isso aqui é Tiago quem fala, né? Olha, sede praticantes, né? Não sede só ouvintes. Então, como que eu vou purificar minha alma? Praticando a palavra. Eu ouço, eu li qualquer coisa, aplica na minha vida, aplica na sua vida. Nem que seja uma vírgula, nem que seja um texto, uma palavra, né? Então procura aplicar na sua vida isso daí, amém? Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. A gente já ouviu isso aqui, né? A gente vai no espelho, se olha, a gente vira as costas, já esquece, né, o que viu. Então é praticamente isso aqui. Se a gente não pratica, a gente esquece. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Ou seja, aí sim você vai ter sucesso, que é o que a gente deu lá em cima, né? Sucesso no quê? Profissional? Não, irmão. Sucesso no você praticar a palavra de Deus. Amém? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. O que mais tem por aí é filosofia, né, irmão? As famosas filosofias gregas, né? E o que a palavra de Deus nos ensina é justamente isso aqui, né? É cuidar realmente das pessoas, daqueles que estão em necessidade, né? Tem o texto lá aquele camarada que ajudou a pessoa que estava no chão ali. Qual que é o nome desse texto? Esqueci o nome. Até que passou o sacerdote, passou o levita, né, e não ajudou aquele moribundo que estava ali, né, e veio aquele outra pessoa e ajudou, né. Tem um texto, se eu não me engano, eu não sei onde é que está, não sei se é Apocalipse, não sei onde que é. Mas aí Jesus fala assim, ó, você não me visitou quando eu estava preso, né, você não me deu de comer quando eu tive fome, você não me deu de vestir quando eu tive frio e você não me deu de beber quando eu tive sede. Então, para quem a gente não fez isso aí? Foi para Jesus? Né? Não Jesus Cristo ressurreto, mas a gente fez para o próximo.
Aliás, nós não fizemos, né? Então, por isso que fala aqui esse texto no versículo 27, amém? Então, para a gente purificar a nossa alma, é esses versículos aqui, né, que tem no estudo, para a gente poder estar aperfeiçoando a nossa alma, né? Claro que tem muito mais, né? Isso aqui é só aquilo que foi separado para a gente estudar, amém, irmãos? Outra coisa, mente. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por uma completa mudança de suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele, né? Romanos 12, 2. Então diz assim: bom, a gente já leu, né? Não sejam transformados, não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sejam transformados pela renovação das vossas mentes. Bom, mudar a nossa mente, irmãos, é outra coisa que é só quando eu e você tomamos a decisão de renovar a nossa mente, de transformá-la, né? Antes da gente aceitar Cristo, pelo menos eu, né? Quando a gente está lá fora, a gente ouve muito de reciclagem. Ou seja, aquele camarada que é empresário, que tem uma empresa, ele precisa o quê? Ele precisa se reciclar para o quê? Para poder estar ligado no que está acontecendo no mundo, nas outras empresas. Para quê? Para você não ficar para trás. Amém? Então ele efetuou uma coisa na empresa dele, mas ele precisa ficar ligado no que está acontecendo no mundo. Para quê? Porque senão ele vai se atualizar das coisas no mundo e ele vai ficar para trás do seu sistema operacional. Ou a maneira de vender, ou aquilo que ele vende. Então ele fica ultrapassado e outra empresa passa na frente dele. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que se reciclar sempre. Amém? Então a maioria dos empresários são assim, né? Eles vão buscar sempre o renovo. Assim somos nós. Nós temos que buscar esse renovo na nossa mente. A gente tinha, antigamente nós tínhamos uma mentalidade religiosa. Então essa mentalidade foi trocada como? Porque a gente buscou o renovo. Houve uma revelação da palavra de Deus. Olha, agora é assim. Então eu preciso ver como que eu vivia e como eu estou vivendo. Como que a palavra de Deus está vindo para nossas vidas hoje. Então a gente tem recebido mensagens tremendas aqui. De renovação de mente, né? A gente sair daquele sistema que a gente conheceu. Para quê? Para realmente voltar para a origem de tudo aquilo que foi criado, de tudo aquilo que Deus colocou, e a gente está simplesmente ouvimos alguém falar e colocamos aquilo ali e ficou e pronto, né? Então é a nossa decisão, entendemos? De tomar uma decisão de realmente querer ser transformado. Eu decido não mais viver nos moldes do mundo, mas antes eu decido que a minha mente seja transformada. Ou seja, se antes eu mentia, antes eu roubava, então hoje eu não roubo mais. Eu transformo essa minha mentalidade de querer roubar, de querer, né, mentir, e não mais viver dessa forma, né? Porque no mundo é assim, irmãos, lá fora, né? Para todo mundo é normal mentir. Nem que seja a mentirinha, né? Todo mundo fala, né? Mas sempre está mentindo. Essa é a mentalidade da pessoa lá fora que não conhece a Cristo, né? Ou seja, a gente precisa mudar essa mentalidade dentro da igreja. Porque a gente não precisa, não tem o porquê mentir, amém? E não tem o porquê roubar também, né? Roubar, assim que eu falo, irmãos, por exemplo, lá nas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, muitas das vezes ela até trabalha, paga suas contas, mas quando acontece algo, por exemplo, ele passa num caixa, a mulher esqueceu de registrar tal coisa, o camarada deixa quieto, enfia o dinheiro no bolso e não paga, né? Mas nós não precisamos fazer isso. Isso não é um roubo. Não é um roubo de você ir lá com uma faca ou com uma pistola, entrar no banco e roubar, mas é um roubo. Você está defraudando uma pessoa. Então, o que é você fazer isso aí? É mudar sua mentalidade e falar, não, eu preciso devolver porque eu não paguei por isso que eu comprei, né? Então, olha, está aqui, né? Vim pagar porque não aconteceu isso. Recebeu o troco a mais? Olha, você me deu o troco a mais, né? Acontece essas coisas, né, irmãos? Isso já aconteceu comigo, de eu pegar dinheiro a mais de troco. Olha, você me deu o troco errado. Outro dia eu fui querendo comprar algo no Combine e a mulher esqueceu de cobrar um bentor. Ela falou, isso aqui você não cobrou, né? Então essas coisas, irmão, a gente precisa mudar a nossa mentalidade de querer ganhar, fala a palavra, você se beneficiar defraudando as pessoas, né? É sempre aquele jeitinho de você querer ganhar alguma coisa, né? Vamos lá. Você é responsável pela sua mente. Vigie a sua mente e renove-a pela palavra de Deus. Lendo a Bíblia,
indo aos cultos e reuniões e escutando fitas. Para a sua fé crescer, é preciso que você renove a sua mente com a palavra. Irmãos, a fé, ela não é para a gente crer em Deus, amém? É para nós conhecermos a Ele. Mas como assim? Nós temos duas fés, digamos assim. Tem a fé que o ser humano por si próprio já tem, né? Uma pessoa que não conhece a Cristo, que não conhece a Deus, né? Ela sabe que existe, às vezes, mas ela não tem a fé de Deus, porque a fé é um dom de Deus. É Ele quem dá a fé para nós. Então há uma medida de fé que o ser humano já tem. Amém? Ele crê que amanhã não vai chover. Ele crê que vai atravessar a rua e não vai acontecer nada. Ele crê que ele vai jogar na cena e vai ganhar. É uma medida de fé. Mas há uma fé que é só Deus quem dá. Amém? Essa fé que Ele nos dá é para nós conhecermos a Ele, não para crermos nele. Porque como você vai crer em alguém que você não conhece? Amém? Por exemplo, eu conheço o Dan hoje. Senhor Roberto, você me empresta o carro? Toma, Dan. Porque eu conheço ele. Não porque passa alguém na rua ali que eu nunca vi na minha vida, ou empresta seu carro para mim. Eu não vou emprestar o carro para ele, porque eu não tenho fé nele. Eu não o conheço, né? Eu posso até, eu acho muito difícil, alguém emprestar o carro ou o dinheiro para alguém que está passando na rua que você nunca viu na vida, né? A não ser que se a pessoa esteja passando necessidade, está precisando, né, precisa comer, está com fome, ou, né, então você realmente vai estar ajudando. Mas uma coisa é alguém que você não conhece te pedir algo, né, por exemplo, como eu citei o carro, você não vai emprestar, porque você não conhece. Assim é com Deus, mano. Ninguém vai crer em Deus, né, se não conhecê-lo, porque praticamente você vai estar fazendo algo que não condiz. Amém? Os irmãos entenderam? Se eu creio, se eu conheço em Deus, então automaticamente eu tenho fé. Eu sei que Ele vai fazer. Então, muitas vezes a gente inverte o papel, né? A gente quer ter fé, eu tenho fé porque eu creio em Deus. Não, eu tenho fé porque eu conheço a Deus. Porque eu conheço a Deus, eu creio nele. Amém? Então tem coisas que, por exemplo, tem pessoas que, como o Tomé, né? Não, eu só vou acreditar se eu ver. Né? E a gente muitas vezes é assim, não? Porque a gente não crê. Porque a gente não crê, nós não conhecemos. Por não conhecê-lo, a gente, tem que acontecer para mim ver. Porque se eu não ver, não tenho como eu ter fé, eu não creio. Ou seja, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Né? Eu tenho fé porque eu creio que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Porque eu conheço o Pai. Jesus está dormindo lá no barco. Os discípulos estão no meio de uma tempestade. Então corre dentro do barco. E Jesus dormindo. O que eles fazem, irmão? Eles vão lá e acordam Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos? Alguns deles ali eram pescador, irmão. Era profissional de pesca. E eles foram acordar Jesus ali. Por que Jesus acorda, vê o que está acontecendo, dá uma ordem de comando para o vento, para a água, para tudo? Homens de pequena fé. Por que duvidaste? Ou seja, por que Jesus estava dormindo? Porque ele sabia que Deus Pai estava cuidando dele. Quando nós sabemos, quando nós conhecemos ao Senhor, né, nós cremos, então nós descansamos. Amém? Assim é o nosso filho. Por que o nosso filho confia na gente? Porque ele nos conhece, não porque ele tem fé na gente. Né? Filho, pode dormir que eu estou aqui velando, estou te cuidando. Ele vai e dorme, né? Porque ele sabe que você está ali. Amém? Os irmãos entenderam isso aí? Está em jogo? Se você conhecer que... Peraí, esse aqui não. Outra coisa, não gaste tempo assistindo muita televisão e etc. Isto geralmente só põe pensamentos mundanos e antibíblicos na sua mente. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Colossenses 3,2 diz assim: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. Amém? O que eu vou fazer então para minha mente ser transformada e ser renovada? Bom, isso aqui é algo muito interessante. Não fala só da mente, mas também fala do espírito. Por que Adão e Eva caíram no Éden, irmão? Porque eles comeram daquilo que era proibido. Amém? Tudo aquilo que eu como hoje em dia, como eu falei na semana passada, um nutricionista olha para mim e fala: olha, você é o que você come.
Se eu tenho uma má alimentação, o meu corpo vai responder a essa má alimentação, amém? Então vai criar um monte de deficiências, né? Até doenças graves e até sérias, né? De doenças leves até doenças graves. A mesma coisa é no nosso espírito, irmão. Eva e Adão comeram do fruto e morreram espiritualmente, amém? Então, se nós tivermos uma vida regrada, entendeu? Do que? De ver televisão, como está falando aqui, né? Onde é que está? Deixa eu achar. Assistindo muita televisão, pondo pensamentos mundanos e antibíblicos na sua mente, irmão, não vai ter como transformar a nossa mente. Porque tudo aquilo que a gente come é o que nós somos. Se eu tenho uma má alimentação, o meu espírito vai estar mal. Então, como eu falei, há uma guerra dentro de nós, entre o velho homem e a nova criatura. Qual dos dois eu estou alimentando, irmão? O velho homem ou a nova criatura? O novo espírito, a alma ou o corpo? Né? Se eu continuo assistindo as coisas do mundo, vendo aquilo que não edifica o meu espírito automaticamente vai fazer assim novamente. E aqui é que vai ganhar força. Né? Agora, se eu passo a deixar as coisas deste mundo e passo a transformar e renovar minha mente, buscando a palavra de Deus, automaticamente o meu espírito vai ganhar força. Né? Não parece, mas há 15 anos atrás eu fazia halterofilismo. Né? Então eu era magro, mas eu era forte. Né? Eu não tinha nem máquina de lavar em casa, porque eu lavava no tanquinho na minha roupa. Né? Então, ou seja, irmão, o meu corpo correspondeu àquilo que eu fazia. Amém? Então eu era todo musculoso, definido, não era grandão, mas eu era musculoso. Né? Hoje em dia eu não tenho mais por quê? Se os irmãos olharem para mim e falar, você nunca nem levantou 10 quilos. Né? Por quê, irmão? Porque eu parei de fazer. Né? Então o meu corpo, ele acontece o quê? Ele murchou. Amém? Então assim a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito. Aquilo que você alimentar é o que vai fortalecer. Amém? Tem uma historinha que fala assim, um pastor foi numa aldeia, numa aldeia de índios, e pregou o evangelho para um índio se converteu, né, e passou a servir a Cristo ali. Esse camarada foi embora, o pastor foi embora daquela aldeia, e depois de um ano aproximadamente ele volta lá e fala, e aí, como é que foi? Como é que você está? Né? Ele falou, olha pastor, tive momentos muito ruins na minha vida, né? Foi terrível, mas hoje eu estou bem. Ele falou, mas o que aconteceu, né? O que aconteceu para você estar bem hoje então, né? Já que você estava mal? Ele falou, não, é que eu tive um sonho, e nesse sonho haviam duas feras, uma fera branca e uma fera vermelha. E quando eu alimentava aquela fera vermelha, ela prevalecia e vinha atrás de mim, né? Mas quando eu alimentava a fera branca, aí eu ficava em paz, aquela fera vermelha ela se afastava, né? Então, ou seja, é aquilo que eu estou falando aqui agora, né? As duas forças guerreando entre nós, né? O velho homem sempre querendo voltar a viver, e o espírito também, né? Por isso que fala que a luta hoje não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principais e potestades, né? Das hostes, né? Ou seja, a nossa luta é no espírito, é no reino espiritual. A nossa luta não é aqui no físico, como era antigamente, né? No Velho Testamento, que as batalhas... Por que os irmãos acham que havia tanta guerra naquele tempo com o povo de Israel, irmão? Porque as lutas que eles passavam ali no natural representam a nossa luta hoje no espírito. Estamos constantemente em guerra, irmão. Tudo aquilo que a gente assiste, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê é uma guerra na nossa mente. É uma guerra contra o nosso espírito. Então há uma militação entre aqui, os dois seres dentro de nós. Então aquilo que a gente alimentar é o que vai prevalecer, amém? Número 2, irmão. Emoções e poder de tomar decisões. Depois que a sua mente se renova, mais e mais para prazer, você poderá fortalecer seu poder de tomar decisões, domínio próprio, através de constantemente tomar decisões de qualidade em obediência ao que a Bíblia manda. Assim também suas emoções serão controladas. Por exemplo, Jesus é seu rei, mas você ainda não sente sempre alegria nas suas emoções. E agora? Letra A. Renove a sua mente com versículos que dizem que você já tem alegria. João 15:11 diz assim: tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Mas como a alegria de Jesus vai permanecer em nós? Em versos anteriores a esse texto diz isso aí, irmão. Diz assim, ó, eu li o 11, né? Ó, o que diz é o 9 e o 10. Assim como o Pai me amou, e da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedeceis aos meus mandamentos, permanecereis no ensino, permanecereis no meu amor.
exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Ou seja, como que a minha felicidade vai ser completa, irmão? Né? Se a gente permanecer nos mandamentos. Amém? Então, Jesus diz assim, quem é aquele que me ama? É aquele que guarda os meus mandamentos, né, e os pratica. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos. Então esse é aquele que me ama. Amém? Gálatas 5:22, outra vez diz assim, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade. Devemos tomar nossas decisões baseadas no fruto do Espírito. Amém? Muitas das vezes a gente não toma decisões assim, né? Como foi falado aqui. Por que a minha alegria não é sempre constante na minha vida? Nas minhas emoções? É porque eu não tomo decisões baseadas no fruto do Espírito. Amém? Eu não tenho paciência, eu não tenho mansidão, então tomo a decisão quando eu estou naquele momento de sangue quente, digamos assim. E aí é onde não acontece a alegria, porque eu tomei uma decisão fora do fruto do Espírito. Amém? Letra B. Agora tome uma decisão de qualidade de obedecer. Filipenses 4:4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrando-se pela fé, produzirá enfim alegria nas emoções. Assim você usa a palavra de Deus para renovar a sua mente, fortalecer seu domínio próprio e controlar suas emoções. E dessa maneira sua alma purifica mais e mais. Amém? Então, irmãos, para a gente purificar, né, a nossa alma, então tem esses textos aí que a gente leu, mas em todas as coisas, irmão, sempre vai ser a palavra do Senhor. Amém? Não tem por onde a gente correr. Número 3. Nosso corpo. Você é um espírito, você possui uma alma e você habita no seu corpo. Se Jesus for seu rei, o seu corpo também se torna propriedade dele e casa do Espírito Santo. A Bíblia ordena que andemos com corpos completamente puros, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis vós que o corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios, que a gente leu, é do 6, de 18 ao 20. Amém? Então, a Bíblia ensina que um dia nós ganharemos um corpo completamente perfeito, glorificado, que poderá aparecer e desaparecer, e também atravessar paredes, voar, etc. Né? Isso aí está escrito em Coríntios 15, 35 a 38. Que diz assim, irmãos, entretanto, é possível que alguém questione, como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato, o que semeia não nasce, a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou qualquer outra. Mas Deus lhe deu um corpo, como determinou, e cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Bom, isso aqui é sugoei, porque nós sabemos que quando Cristo voltar, a gente vai ter um corpo ressurreto, amém? O nosso corpo vai ser glorificado, né? Nós vamos ter um corpo, vai ser totalmente diferente, né? E está falando aqui falando sobre semente, ou seja, quando fala de semente, irmão, é aquilo que o apóstolo Gustavo falou a respeito de semente, né? Ela já tem uma instrução. Amém? E aquela instrução, para que ela foi dada, ela vai gerar para aquilo que ela foi instruída. Então nós vamos ter esse corpo glorificado. Essa instrução já foi dada para nós. Amém? O nosso corpo vai ser glorificado. Isso vai produzir, mas quando? Quando Deus voltar, quando Jesus voltar. Amém? E aí sim a gente vai colher isso aqui que está falando do corpo apropriado. Amém? João 3, 1 ao 6 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E ele de noite procurou Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele.
Jesus respondeu declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade vos te asseguro que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Até o dia da glorificação dos nossos corpos chegar, temos o privilégio de andar em saúde divina pela fé na palavra de Deus. E aí já tem vários versículos aqui para estar lendo, amém? Então vamos ver agora como podemos manter os nossos corpos em, primeiro, pureza, irmão. Pureza, irmão. Letra A. Reconheça como um fato verdadeiro: você é puro e perfeito porque você é a justiça de Deus. Medite nisto. Agora diga em voz alta: eu sou perfeito pelo sangue de Jesus. Amém? Isso está em 2 Coríntios, do 5 ao 21, está em Hebreus e em João 1,7. Letra B. Renove a sua mente purificando. Renove a sua mente purificando a sua alma. Letra C. Lembre-se dos drásticos resultados da impureza e decida-se a praticar a verdade, que você é puro, e tome autoridade sobre o seu corpo, em nome de Jesus, controlando a impureza. Ou seja, aquilo que eu estava falando um pouquinho antes, né? A respeito do quê? Da alma, do espírito, da alma, do corpo e do espírito, né? Qual é a natureza que anda prevalecendo na minha vida e na sua, irmão? A natureza da alma, do corpo ou a do seu espírito? Você está conseguindo refrear as suas emoções e controlar o seu corpo através do espírito, ou está sendo justamente o contrário? O seu corpo e sua alma estão dominando o seu espírito. O que está prevalecendo na minha e na sua vida, irmão? Isso aqui é uma balança. O que você está alimentando aí? Amém? Aquilo que a gente alimentar é aquilo que nós vamos ser. Amém? No espírito é da mesma forma. Tudo aquilo que a gente comer da palavra de Deus vai definir vida ou vai definir morte. Amém? Se você se alimentar da palavra, você vai ter vida eterna. Mas se você deixar o seu corpo e a sua alma se alimentar, você vai ter morte, irmão. Morte no espírito. Amém? Não deixa o seu espírito morrer, irmão. Amém? Saúde. Reconheça como um fato verdadeiro: você já foi curado porque Jesus levou suas enfermidades. Medite nisso. Agora diga em voz alta: eu estou curado pelas chagas de Jesus. Amém? Isso vai ter lá em Isaías 53 e 1 Pedro. Renove a sua mente purificando a sua alma. Acho que eu já li isso aqui, né? Letra C. Lembre-se dos resultados da doença e decida praticar a verdade, que você já foi curado, e tome autoridade sobre o seu corpo em nome de Jesus, controlando sem saúde. Controlando sem saúde. Tá certo? Saúde. Com saúde, né? Em saúde. Então, onde é que tá isso aí? Da mesma forma, para garantir vitória em outras áreas, estes mesmos 3 passos devem ser tomados. Por exemplo, viver uma vida disciplinada, controlar a língua, etc. Letra D. Como manter a sua cura? Não dê lugar ao diabo, resista-lhe na fé. Efésios 4, 27. Mantenha-se numa atmosfera de fé. Seu testemunho é importante, contando aos outros. O que Deus fez por você? Marcos 5:9. Então isso aqui, irmãos, são coisas são balizadores, digamos assim, de proteção. Amém? Assim como a gente, quando vai no médico lá, o médico fala: você precisa parar de comer gordura, meu amado, você precisa parar de comer isso aqui, meu querido. Então você faz o quê? Uma dieta. Né? Para quê? Para começar a balancear, fazer toda aquela restauração de impureza, né? Sair para fora, desintoxicar, e aí você vai começar a gerar o quê? Saúde na sua vida, né? No seu corpo. Então, o que está falando isso aqui é isso que está dando o critério para a gente, né?
para a gente controlar a nossa saúde. A gente muitas vezes tem doença, irmão. Existe uma diferença, irmão, entre doença e enfermidade, né? Jesus disse que... Deixa eu lembrar como que é a passagem. Que tinha uma pessoa enferma, mas era uma enfermidade por causa de um demônio, né? Então existe a enfermidade por causa de um demônio, existe a doença que é causada porque a gente se alimenta mal. Amém? Então existem essa diferença aqui pra gente, amém? Entre uma enfermidade e uma doença, né? Tem um Romanos 8:26 que eu queria ler para os irmãos aqui. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Acho que os irmãos já ouviram falar desse texto, né? Está falando que quem que nos auxilia, irmãos, com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo. Amém? Então, naquilo que eu estava falando entre o corpo, a alma e o Espírito, né? Que você está alimentando. Então, irmãos, quando a gente aceita Cristo, a gente tem a nossa vida do Espírito ressuscitada, né? Mas é como eu falei, por causa do mais velho, né? Como eu falei, citando Rebeca lá, né? Por causa do mais velho, quer dominar o mais novo. Amém? Então, muitas das vezes, quando a gente aceita Cristo, por que Paulo fala, olha, o bem que eu quero praticar, esse não faço, mas o mal que não quero, este pratico. Né? Por quê? Justamente por causa disso. Porque quando eu quero praticar o bem do meu espírito, a minha alma e o meu corpo não deixam. Entendeu? Eu acabo praticando aquilo que eu não quero. Mas quando é o contrário, também não dá certo, porque é uma luta. Né? Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho o meu espírito, né, vivificado, vem o Espírito Santo, amém? Como eu falei das outras aulas, o Espírito Santo vem porque a gente precisa. Né? Não por merecimento, por mérito. Porque nós precisamos, porque é Ele quem intercede com os meus inexperientes. O que é isso, irmão? Quando eu estou orando, o Dan está aqui, aprendendo a tocar aula, aprendendo a tocar instrumento. Eu quero ser um professor. Senhor, abre as portas para mim ter um estúdio, para mim poder ganhar dinheiro, etc, etc. A oração do Dan é essa, é a oração dele na alma. Amém? Mas aí, o que acontece? Porque ele já tem o Espírito está falando aqui, ó. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito vivificado do Dan conhece a necessidade dele, conhece as fragilidades dele, conhece aquilo que ele está precisando vivificar na vida dele. Então, quando ele começa a orar em línguas, por isso que a oração em línguas ela é importante, Paulo diz, né, que a oração em línguas você edifica a si mesmo. O que é edificar, irmão? É você construir um edifício. Então nós somos o templo, então nós precisamos construir isso dentro de nós. Então quando nós oramos em línguas, amém? A minha oração normal, falada em português ou em japonês, você vai edificar a sua alma muitas das vezes, porque a sua alma é que está no controle ainda. Mas quando você começa a orar em línguas, é o seu espírito que começa a falar com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem intercede com os gemidos inexprimíveis. Vai até Deus e fala, Senhor, ele está me pedindo um estúdio, Senhor, em oração. Mas o Espírito dele está me comunicando que ele não precisa de um estúdio, ele precisa ser renovado na mente dele. Ele precisa tirar os pecados que na mente dele ainda tem. Então ele vai até o Senhor que conhece, o Espírito Santo que conhece a intenção do Espírito dele, e traz para o Dan, em espírito de línguas, aquilo que ele precisa. As verdades do coração de Deus, e começa a colocar no Dan. Então, quando você começa a orar em línguas, é o seu espírito que comunica com o Espírito Santo, que traz as verdades de Deus e coloca no coração do Dan. Entendeu? Então, por isso que falo aqui que orar em línguas edifica-se a si mesmo. Amém? Então, é algo sobrenatural que começa a acontecer. Ou seja, nós somos brasileiros, nós falamos o que? A língua português, né? Não a língua portuguesa, né? Mas nós falamos por quê? O português. A língua celestial é a língua em línguas, irmãos. A língua do seu espírito é essa língua que você fala em línguas.
é isso que você comunica, fala só com Deus, porque o Satanás não conhece essa língua. Amém? Então por isso que muitas das vezes a gente vê as pessoas falando em línguas e parece, né? Às vezes tem alguma palavra que é parecida com a de outro, mas é a mesma palavra que eu e o Adão falamos. Se eu falo bom dia, Adão, então vai me responder com bom dia, é a mesma palavra. Amém? Então por isso que nós falamos que quando uma pessoa não é batizada no Espírito Santo, você precisa querer buscar isso. Porque você necessita do Espírito Santo, de você ser batizado nessas línguas. Amém? Para você poder edificar a si mesmo. Né? Como eu falei, o seu Espírito, ele vai interceder, o Espírito Santo vai interceder com gemidos inexprimíveis. Vai interceder por aquilo que você precisa, não por aquilo que você quer. É diferente. Amém? Os irmãos entenderam isso aqui da Job? Então, irmãos, é isso aqui que eu queria deixar para os irmãos, né, que eu tinha falado que ia estar falando um pouquinho no final. Né, se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos estejam perguntando depois. Amém? Ou se quiser perguntar agora também da Job. Né? E provavelmente vai ser a pastora Vera que vai estar dando a última lição. Amém? Porque a última lição, irmãos, está falando sobre o quê? Deixa eu ler aqui rapidinho. Fala sobre conhecendo a visão da sua igreja local. Amém? O que está aqui na lição é a igreja local da paz. Vai estar falando sobre os fundamentos da igreja deles, né? Do ministério deles. Então a pastora Vera está elaborando o estudo para poder dar sobre o nosso ministério. Amém? Então provavelmente é 100%, né? 99,999 que é ela que vai dar o estudo. Amém? Então por hoje eu vou estar encerrando o estudo na aula 25. Amém? Eu queria agradecer aos irmãos, né, que têm participado do estudo, os irmãos que estão assistindo aí, né, no site. E obrigado, tá, irmãos? Deus abençoe. Eu queria pedir para o irmão aqui fazer a oração final. Job? Amém? Vamos encerrar o estudo então, irmãos? Em nome de Jesus. Deus, obrigado pela todas as aulas que o Roberto pôde ter nos ensinado, compartilhado seu conhecimento, e a aula está chegando ao fim, mas que tudo que nós aprendemos, estudamos, escutamos até aqui não seja em vão e que entre em nossas vidas. Amém.